Ô, gente boa do canal do Marcos Aba, tudo beleza? Hoje faremos o módulo 1, Teoria de Figuras de Linguagem. Esse módulo eu vou trabalhar somente com teoria, não teremos exercícios. No módulo 2, colocarei dezenas de exercícios com várias colocações de Enem, de concursos, tá? Se você puder, dar uma passadinha aqui no meu canal, é o Nirvana Atômico. Inscreva-se, curta os vídeos, tem muito material aqui para concurso, para Enem, tá? Muito material de língua portuguesa gratuito para acessar, baixar e estudar. Então vamos lá para a matéria, bora estudar. Começaremos assim, conotação e denotação. Muito importante isso. Nas nossas redações, trabalharemos sempre o texto denotativo. A conotação se refere às figuras de linguagem, que são várias. Eu anotei aqui 29 figuras de linguagem, mais umas 5 incluídas nas figuras de linguagem principais. Conotação é quando eu vou mentir. Conotação é quando eu vou atribuir a um ser, a uma coisa, uma qualidade que não lhe pertence. A matéria está toda aqui, olha. São 14 páginas. Eu não vou ler isso tudo contigo, porque isso aqui já está no site. Depois eu mostro lá o endereço. Eu vou pegar as partes mais importantes. Então vamos lá. Sentido conotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em sentido figurado. Então vou pegar aqui sentido conotativo, figurado, subjetivo ou expressivo. Ele depende do contexto em que é empregado, sendo muito utilizado na literatura. Por que na literatura? Porque a literatura, ela não trabalha com situações concretas, situações denotativas, situações reais. Na literatura, eu tenho um efeito lúdico, sonhador, lúdico, coisas que não pertencem àquele estado e que podem ser utilizados. Isso porque no meio literário muitas palavras têm forte carga de sensações e sentimentos. Embaixo, sentido denotativo é a linguagem que a palavra é utilizada em seu sentido próprio, literal, original, real, objetivo. Exemplo. Aquele homem é um cachorro. Por que é uma linguagem conotativa, sentido figurado? Porque eu estou falando que aquele homem é um cachorro, aquele homem é um mau caráter, aquele homem é um cara sacana. Então, eu fiz a associação do homem com o cachorro. Muita atenção aqui, porque eu não coloco uma comparação. Isso aqui é uma afirmação. Homem, cachorro. Ele é. Aquele homem é um cachorro. O que é diferente do caso 2. O cachorro da vizinha fugiu essa manhã. Existe o bicho cachorro que pertence à vizinha e esse cachorro fugiu essa manhã. Então nós temos aqui em cima, nós temos uma linguagem conotativa, figurado, ou, vou colocar aqui, utilizou-se uma figura de linguagem. Embaixo, o cachorro da vizinha fugiu essa manhã, linguagem denotativa, sentido próprio. Botar aqui, não se utilizou uma figura de linguagem. Pronto, aqui eu tenho a explicação. Avançando. O sentido denotativo é muitas vezes caracterizado como sentido do dicionário, ou seja, a primeira acepção da palavra. Então, vou pegar aqui esse D do denotativo e vou pegar o D do dicionário e vou aumentar essa letra aqui, ó. Olha lá como é que ficou. Ainda bota um vermelho.
Se você trabalha com o denotativo, você trabalha com o dicionário. O dicionário mente? Não. O dicionário trata a palavra como ela deve ser tratada, ou seja, o seu significado real. Agora, nós vamos, observe aqui em cima, trabalhar com as figuras de linguagem. É muito tranquilo aprendermos as figuras de linguagem através de conceitos, mas, mesmo que fique alguma dúvida pendente, eu lhe garanto que nós aprenderemos definitivamente essas figuras de linguagem no próximo vídeo. Aqui nós vamos apenas estudar. A primeira figura de linguagem, que é a mais importante, é a metáfora. Eu tenho aqui o significado, a definição, e aqui eu tenho o exemplo. O personagem do livro tem coração de pedra. É possível o personagem do livro ter coração de pedra? Não. Então eu estou colocando personagem, coração de pedra. Embaixo, em vez de dizer que o personagem do livro é insensível, podemos comparar o seu coração a uma pedra para expressar o quanto ele é duro. Essa comparação implícita dá mais ênfase à beleza à frase. Guarde isso, comparação implícita. Por que uma comparação implícita? Porque existe uma figura de linguagem chamada comparação ou símile. Nessa figura de linguagem, comparação ou símile, eu vou usar alguns conectivos que não são usados pela metáfora. Mais exemplos. Gabriel é um gato. Subentende-se beleza felina. Ou, ele é um gatinho. Ele é bonito. Lucas é um touro. Quer dizer que ele é forte. Fernando é um anjo. Quer dizer que ele é bom. Dona Filomena é uma flor. Ela pode ser bela, como ela pode ser gentil. Ludmila é fera em matemática, ou seja, ela é esperta em matemática. Ela tem facilidade em matemática. Seus olhos são duas jabuticabas. Quer dizer que os olhos são pretos e redondos. Observe que, em todos esses casos, eu não usei um conectivo de comparação. Eu simplesmente afirmo uma coisa. Olha só, em todos aqui eu tenho uma afirmação. Agora vem a comparação. A comparação também é chamada de símile. E por que ela é chamada de comparação ou símile? Eu vou descer aqui e vou marcar isso daqui, olha. Eu estou pulando muita coisa, tá? Mas esse material está lá no site. Ao final do vídeo, eu lhe mostro o endereço para você baixar essa matéria e estudar. A comparação é assim. Ela é marcada pelo uso dos conectivos. Com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto, parece e etc. Vamos lá, para os exemplos. É que teu sorriso penetra na alma, como a harmonia de uma orquestra santa. Olha o conectivo aqui. Meu amor me ensinou a ser simples como um largo de igreja. Meu coração tombou na vida tal qual, olha aqui o conectivo, uma estrela ferida pela flecha de um caçador. Eu faço versos como
quem chora de desalento, de desencanto. A vida vem em ondas, como o mar. Avião parece passarinho que não sabe bater asa. Passarinho voando longe parece borboleta que fugiu de casa. Esse parece tem a função de como. Passarinho voando longe, como borboleta que fugiu de casa. Agora eu vou usar esses exemplos aqui em cima. Olha aqui. Gabriel é como um gato. Ora, eu transformei uma metáfora numa comparação. Lucas é como um touro. Transformei uma metáfora em comparação. Fernando é como um anjo. Transformei metáfora em comparação. Dona Filomena é como uma flor. Ludmila é como uma fera em matemática. Seus olhos são como duas jabuticabas. Então aqui em cima eu tenho a metáfora e aqui embaixo eu tenho a comparação. O que difere uma da outra? Quando eu falo de comparação implícita, é quando eu não uso os conectivos. Quando eu falo de comparação explícita, é quando eu vou usar esses elementos comparativos. Quais são esses conectivos? Com, como, tal qual, tal como, assim, tão, quanto e parece. Então agora estudamos duas figuras de linguagem, metáfora e comparação. São parecidas, mas diferem no uso dos conectivos. Aqui vem a explicação daquilo que eu acabei de falar. Acorda, Armando. Você não sabe que o amor é como uma flor? Olha aqui, isso aqui é uma comparação. Se não for regada e bem cuidada, ela murcha e morre. Aí o cara fala, hã? O amor é como o motor do carro, Armando. Olha o como aqui. Se não trocar o óleo e não cuidar da mecânica, uma hora ele não funciona mais. Aí o cara fala, pô, entendi. Então aqui é um efeito comparativo. Vamos ler isso aqui que é muito importante. Muita gente confunde a metáfora com outra figura de linguagem, a comparação. Qual que é o outro nome da comparação? Vamos botar aqui. Ou símile. Olha a diferença. Catarina é uma flor, metáfora. Catarina é como uma flor, comparação. Repare que a metáfora não apresenta o elemento de conexão característico da comparação. Ela utiliza os termos no sentido denotativo e os transforma no modo figurado, conotativo. É assim que é feita uma comparação implícita. Ficou claro? Então temos aí a diferença entre metáfora e comparação. Agora vamos à catacrese. O que é catacrese? É uma figura de linguagem que representa um tipo de metáfora de uso comum que, com o passar do tempo, foi desgastada e se cristalizou. Exemplo: o pé da cadeira está quebrado. A cadeira não tem um pé, mas, de tanto falarmos sobre o pé da cadeira, essa expressão, esse dito popular, né, ele acabou se enraizando na nossa comunicação. Vamos aqui aos exemplos. Aqui tem a definição, mas vamos ao exemplo. Árvore genealógica, fio de óleo, céu da boca, esse aqui a gente usa demais, né? Boca do túnel, boca da garrafa, pele do tomate, braço do sofá, braço da cadeira, braço do rio, e por aí vai. Você vai observar que eu vou atribuir
um nome a uma coisa que não pode ter esse nome. Mas, como ele foi constantemente falado pelo dito popular, pela informalidade, veja bem, isso aqui não é formal, isso aqui é informal, isso aqui é figura de linguagem. Então, tornou-se uma catacrese. Tá? Então, o que é a catacrese? A catacrese é um nome que significa algo, mas se analisarmos o que foi escrito, não é possível acontecer o que está sendo mostrado. Por exemplo, o alho não tem cabeça, mas ao comprarmos alho, nós nos referimos à cabeça do alho, ao dente do alho. Quando eu vou comprar o prego, eu vou bater o martelo onde? Na cabeça do prego. Não existe cabeça do prego, mas, de tanto falarmos, ficou como cabeça do prego. Então, essa figura de linguagem é a catacrese. Próxima figura, eufemismo. Eufemismo é quando eu quero amenizar algo. Eu tenho uma situação braba, eu tenho uma notícia braba, eu tenho uma coisa pesada para ser dita, e aí eu uso o eufemismo. O eufemismo é para amenizar o conteúdo do discurso. Aqui nós temos a definição que você vai ler na sua casa. E aqui eu tenho um exemplo clássico. Ele deixou esse mundo. Nesse caso, a expressão deixou esse mundo ameniza o discurso real. Ele morreu. Lendo aqui comigo. Dessa forma, esse recurso é utilizado muitas vezes pelo emissor do discurso, aquele que fala, para que o receptor, aquele que recebe a mensagem, não se ofenda com a mensagem triste ou desagradável que será anunciada. Não somente triste e desagradável, pode ser uma mensagem pesada, né? Uma coisa que, se eu falar de uma vez, vai dar um grande impacto. Muita atenção agora que eu vou deixar isso em destaque. No entanto, há expressões em que notamos a presença do eufemismo com um tom irônico. Por exemplo, ela vestiu o paletó de madeira. Frase indicando a morte da pessoa, de forma que a expressão paletó de madeira faz referência ao objeto caixão, ataúde, urna funerária. Agora você vai parar aí e vai pensar comigo o seguinte. Eu vou montar um lance aqui. Vai que você se depara num concurso e cai essa seguinte questão aqui, olha. Ela vestiu o paletó de madeira. E aí pede para identificar qual é a figura de linguagem que foi utilizada. Vou botar as opções metáfora, vou colocar aqui pleonasmo, vou colocar aqui catacrese, vou botar aqui o eufemismo e vou botar aqui a ironia. Qual dessas letras marcaremos? Há algum tempo as bancas cometiam esse erro, que é colocar duas respostas parecidas. Ou seja, se eu colocar eufemismo, que é a resposta certa, eu vou entrar em contradição com a ironia. O que é ironia? A ironia é quando eu falo algo debochando da situação. Ela vestiu o paletó de madeira, tem um tom irônico. Então não se preocupe quando houver uma situação dessa, porque as bancas não estão colocando mais duas figuras de linguagem parecidas para a mesma questão. Porque senão o aluno chega lá e pede a anulação da questão. E isso dá uma dor de cabeça imensa para a banca, porque vai abrir um recurso e esse recurso é prejuízo para a banca. Você está me entendendo? Eu compreendo com facilidade que quando eu falo ela vestiu o paletó de madeira, eu estou falando que a pessoa morreu.
Mas como eu tenho um tom irônico, eu poderia marcar a letra E, ironia. E eu também poderia marcar a letra D, eufemismo. Como eu tenho essas duas respostas, bem parecidas, e a correta é a letra D, a banca dificilmente vai botar ironia junto, porque ela não quer receber recurso para anulação da questão. A banca quer aplicar a prova e sair fora. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo também muito clássico para exemplificarmos essa situação. Olha o que eu fiz. Botei essa figura aqui e fiz a seguinte pergunta. O que você vê? Um carro, uma bicicleta, uma moto ou um palio? Observe, preste atenção, que quando eu vou trabalhar com figuras de linguagem, eu preciso marcar a resposta que mais se aproxima daquilo que foi mostrado, daquilo que está sendo exigido pela banca. Porém, essa questão aqui, ela pode ser anulada, porque vai chegar um camarada e vai marcar um carro. Realmente, trata-se de um carro. Mas, além de carro, ele é um palio, que é a marca do carro. Então, as bancas já não trabalham mais assim. Elas são específicas. No caso aqui, se você fosse marcar, né, se realmente existisse essa questão na prova, Carlão, eu te dou uma dica. A resposta que mais se aproxima é um carro. O que você vê? Um carro. Mas não poderia ser um palio? Espera lá. E quem não entende de marca de carro? Ele vai descobrir que isso aqui é um palio? Compreendeu o que eu estou fazendo? Então você deve marcar a resposta mais abrangente, a resposta que vai generalizar a figura mostrada. Nas figuras de linguagem você vai fazer também assim. Pode acontecer de colocarmos aí 4, 5, 6 respostas para uma mesma situação. Você deve colocar a mais simples e a mais abrangente. No caso aqui, eu sei que esse carro aqui é um palio, está escrito até na plaquinha dele aqui, ó, palio. Mas, e se eu não entendesse este carro? Eu ficaria com a resposta A, um carro, correto? Então essa aqui, ó, essa situação aqui é a primeira de várias que surgirão aí para baixo. Nós vamos estudar 29 figuras de linguagem. Dentro dessas 29 tem mais umas 5 coisinhas que eu quero chamar a sua atenção. Agora surgiu o primeiro lance que merece a nossa atenção. Embora, repetindo aqui, embora ela vestiu o paletó de madeira, tenha uma certa ironia, o que mais se aproxima é o eufemismo, ok? Então, estudamos agora a quarta figura, que é o eufemismo. Agora vamos estudar a figura de linguagem chamada de hipérbole. Está aqui número 9. Eu vou voltar lá, tá? O que foi pulado eu vou voltar. Por que eu vou fazer hipérbole agora? Porque hipérbole indica o exagero intencional do enunciador, expressa uma ideia exagerada ou intensificada de algo ou alguém. Exemplo: estou morrendo de sede. Observação: note que o contrário da hipérbole é o eufemismo, posto que ele suaviza ou ameniza as expressões, enquanto a hipérbole as intensifica. Sacou por que eu fiz a hipérbole agora? Vamos mais alguns exemplos. Se eu souber que você errou o caminho, eu te mato. Ou seja, vou ficar muito bravo contigo, mas é um exagero falar que eu te mato. Tentei falar com ela bilhões de vezes durante a semana. Ou seja, tentei falar com ela diversas e diversas vezes, e não bilhões de vezes. Ele demorou um século para chegar aqui. Ele demorou muito. Ele não demorou um século. Ela estava morrendo de rir da piada dele. Quer dizer que ela
foi rindo, rindo até morrer? Também não. Dona Maria lhe mandou 1 milhão de beijos. Dona Maria lhe mandou vários beijos, muitos beijos, e não 1 milhão de beijos. Por isso que nós fizemos agora a hipérbole. Porque a hipérbole é o contrário do eufemismo. Tá? Essa figura aqui está em 9º lugar. Agora eu vou voltar lá no eufemismo. Abaixo do carro aqui, que eu dei o exemplo, também tem a mesma explicação. Ou seja, eu linkei a explicação do eufemismo com a explicação da hipérbole. Vamos ler. Note que o eufemismo se opõe à figura de pensamento denominada hipérbole, visto que ela é baseada no exagero intencional do enunciador do discurso. Em outras palavras, enquanto o eufemismo suaviza as expressões, a principal função da hipérbole é intensificar ou aumentar o sentido das palavras. Então, aqui agora, nós temos exemplos de eufemismo. Ele saiu do acampamento para fazer suas necessidades. A expressão faz referência às necessidades humanas de urinar ou defecar. Fabrício foi morar no reino de Deus. O local indicado, o reino de Deus, faz referência ao plano espiritual, confirmando assim a morte da pessoa. Luara fechou os olhos para sempre. A expressão indicada corrobora a morte da pessoa, posto que só fechamos os olhos para sempre, somente quando morremos. Então, é muito importante entendermos a função do eufemismo, que é amenizar uma situação, e a proposta, que está aqui na 9ª figura de linguagem, que é a hipérbole, que indica o exagero intencional. Agora vamos voltar para a sequência lógica que a gente estava seguindo aqui. Nós fizemos a 4ª, que foi o eufemismo, falamos sobre a hipérbole, agora vamos para a 5ª figura. Eu vou intercalando assim as figuras, eu vou mudando a ordem para facilitar a nossa aprendizagem. A 5ª figura é a metonímia. Consiste em substituir outro termo segundo a relação de contiguidade ou afinidade, estabelecida entre duas palavras, conceitos, ideias. Por exemplo, aquele homem é um sem-teto. O que quer dizer sem-teto? Quer dizer que ele é uma pessoa que não possui casa. Então, esse aqui é o exemplo de metonímia. Essa é a função da metonímia. Porém, nós temos aí mais 2 figuras de linguagem que se assemelham muito com a metonímia. Eu vou falar aqui embaixo. Vamos aqui a alguns exemplos. Eu vou substituir a parte pelo todo. Ele possuía inúmeras cabeças de gado. Inúmeras cabeças de gado substitui a palavra bois. Causa pelo efeito. Consegui comprar a televisão com meu suor. Meu suor, meu trabalho. Está aqui, ó, entre parênteses. Autor pela obra. Li muitas vezes Camões. Ora, você não leu o cara, você leu a obra do cara. O inventor pelo invento. Meu pai me presenteou com um Ford. Na realidade, ele não te deu um Ford. Ele te deu um carro da marca Ford. Marca pelo produto. Meu pai adora tomar Nescau com leite. Nescau não existe, existe um produto achocolatado ou chocolate em pó. Matéria pelo objeto. Passou a vida atrás do vil metal. Vil metal é o dinheiro. Então você vai perceber que a metonímia substitui coisas simples por significados que o representam. Aqui embaixo, eu tenho aqui uma charge, um quadrinho,
onde um personagem fala para outro assim: meu pai tem 800 cabeças de gado, e o seu? Aí o outro responde: o meu pai só tem um boi, mas ele está inteirinho. É um exemplo de metonímia. 800 cabeças de gado, 800 bois. Agora eu entro com mais duas figuras de linguagem, que são, respectivamente, a perífrase e a antonomásia. Não botei definição porque é bem mais fácil entendermos o significado da perífrase e da antonomásia através de exemplos. A metonímia, a gente troca alguma coisa por outra coisa, sendo que há uma relação sinônima entre elas. Concorda? Agora, a perífrase é quando eu falo de lugares. A Cidade Luz foi atingida por terroristas nessa tarde. Cidade Luz, Paris. Segue comigo. A Terra da Garoa está cada vez mais perigosa. São Paulo. Sampa é o grande centro financeiro do país. São Paulo. O país do futebol, Brasil. O país do carnaval, Brasil. A cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. O timão, Corinthians. Ah, mas esse timão aqui não é nome de lugar. Beleza. Então vamos pegar assim. Quando eu tenho o nome de alguma coisa específica representado por outro nome também específico que juntos representam a mesma coisa, eu estou falando de perífrase. Observe que aqui eu não tenho nome próprio de pessoa. Eu tenho aqui Timão, Corinthians, eu tenho aqui Ouro Negro, petróleo, eu tenho aqui em cima Cidade Luz, Paris, eu tenho a Terra da Garoa, São Paulo, eu tenho Sampa, São Paulo, eu tenho o país do futebol, Brasil, e por aí vai. O velho Chico, Rio São Francisco. A grande parte das perífrases se refere a lugares, mas eu posso colocar aqui o timão representando um time e observe que na perífrase eu não uso nomes próprios, nome de pessoas. Já na antonomásia, olha o que acontece. O poeta dos escravos, quem foi o poeta dos escravos? Castro Alves. Quem foi o rei do reggae? Bob Marley. Quem foi a dama do teatro brasileiro? Fernanda Montenegro. Quem foi o divino mestre? Jesus. Quem foi o pai da aviação? Santos Dumont. Dá para perceber a diferença? Na antonomásia, eu tenho nomes que podem ser substituídos por um epíteto. O que é epíteto? Apelido. Na perífrase, eu tenho lugares ou coisas que podem ser substituídas por epítetos, que são epítetos, apelidos. Já na metonímia, eu faço relações que, através de um raciocínio breve, você consegue descobrir que eu substituí uma coisa por outra. E nessa substituição, a ideia pode ser compreendida. Então, nós trabalhamos a metonímia. Após a metonímia, a perífrase. E após a perífrase, a antonomásia. Vamos repetir? Metonímia. Bebi Coca-Cola. Eu não bebi Coca-Cola, eu bebi refrigerante. Caso de metonímia. Vamos falar sobre a perífrase. O país do futebol recebeu um grande número de turistas. Brasil. E a antonomásia,
O poeta dos escravos escreveu diversos poemas abolicionistas. Quem foi? Castro Alves. Ok? É muito importante entendermos o uso dessas três figuras de linguagem: metonímia, perífrase e antonomásia. Sinestesia. Ela está associada com a mistura de sensações relacionadas aos sentidos, tato, audição, olfato, paladar e visão. Na realidade, quando usamos a sinestesia, nós misturamos isso tudo aqui, ó. Olha o exemplo. E um doce vento, o vento pode ser doce? Não pode. Eu consigo sentir o vento, mas eu não consigo provar, né? Não consigo botar o vento na boca e falar que o vento é doce. Não tem jeito. Por uma única janela envidraçada entravam claridades cinzentas e surdas. Existe claridade surda? Também não existe. Insônia roxa. Tá vendo? Aqui, ó. O aroma endoideceu. Eu tenho aqui na sinestesia a mistura de coisas para enfatizar a mensagem que vai ser falada. Geralmente é utilizado em romances, em poesias, em textos em que o eu lírico precisa se expressar de maneira mais profunda. Então essa aqui é a sinestesia. Vamos para a próxima. Hipérbole, já falamos. Colocamos a hipérbole perto do eufemismo. Lilote. Isso aqui caiu no último concurso, eu não sei qual, cara, que eu estava corrigindo mês passado. Mas é tranquilo. A explicação dele é meio doida. Ele é usado para abrandar uma expressão por meio da negação do contrário. É que doideira. Mas aí a gente aprende através de exemplos. Eu não estou feliz com a notícia da prefeitura. Eu não estou feliz. Se eu não estou feliz, eu estou triste. Então eu tenho a negação do contrário. Nesse exemplo, a expressão não estou feliz atenua a ideia de ficar triste. Vamos aqui para baixo. Joana não pode ser das melhores alunas da classe. Ela é ruim, ou seja, não é boa. Então, Joana pode não ser uma das melhores alunas, quer dizer que ela não é boa. Luísa não é das mais bonitas, ou seja, não é bonita. Essa camisa não é cara, ou seja, ela é barata, não é cara. Seus conselhos não são maus, quer dizer que eles são bons. Então vou voltar à definição. O lilote é usado para abrandar uma expressão por meio da negação do contrário. Eu estou negando algo e estou chegando ao contrário daquilo que se diz. Nome dessa figura? Lilote. Próximo. Ironia. A ironia é a representação do contrário daquilo que se afirma. Por que eu botei ironia aqui? Para não confundirmos com lilote. O lilote é uma negação do contrário. A ironia já é assim. É tão inteligente que não acerta nada. Ele correu tão rápido quanto uma tartaruga. A sopa estava uma delícia, fria e sem tempero. Ou seja, eu já falo algo e faço uma comparação implícita, tirando os méritos daquilo que foi dito. Eu fico feliz quando ela não atende às minhas ligações. Ou seja, isso aqui é uma ironia, é um deboche. Ele estudou tanto que tirou 0 na prova. Dá para notar que tem uma comparação mínima aqui? Ele estudou tanto que tirou 0 na prova, quer dizer que, na realidade, ele não estudou quase nada ou nada. Felicidade é trabalhar muito e receber pouco.
Olha que ironia. Ele teve uma grande ideia e arruinou a nossa viagem. Aqui não há negação de nada. Aqui é uma exposição de ideias, e nessa exposição de ideias eu consigo ver, eu consigo depreender que existe um lado irônico. Próximo, personificação. Guarde esses nominhos, tá? A personificação, também chamada de prosopopeia ou animismo. Por que guardar isso? Porque eu vou atribuir qualidades humanas a seres não humanos ou coisas não humanas. Vou resumir tudo que está escrito aqui. Olha aqui. O dia acordou feliz. Eu posso acordar feliz, o dia não. Então isso aqui é uma prosopopeia, isso aqui é uma personificação, isso aqui é um animismo. O cachorro sorriu para o dono. Sorriu? Eu posso sorrir. O cachorro não. Ele fez uma expressão lá esquisita, estranha, sei lá o que ele fez. Mas sorrir não pode. Então, quando eu falo o cachorro sorriu para o dono, eu estou transferindo uma ação humana para um animal. Mais exemplos. O dia acordou feliz e o sol sorria para mim. Acordar, humano. Sorrir, humano. Eu coloquei o acordar para o dia e o sorrir para o sol. O vento assoviava esta manhã em que o céu chorava. Chorar humano ao lado de céu. Assoviava humano ao lado de vento. Naquela noite a lua beijava o céu. Beijar é humano, está ao lado de lua. Após a erupção do vulcão, o fogo dançava. Dançar é humano, mas está ao lado de fogo. Então isso é o quê? É uma personificação, também chamada de prosopopeia ou animismo. Mais uma vez, cuidado, o concurso pode pedir somente personificação, somente prosopopeia ou somente animismo, porque as três são sinônimas. 13. Antítese. Quando eu falo de antítese, eu falo de paradoxo. Simples. Antítese são duas ideias contrárias que se suportam. Paradoxo são duas ideias contrárias que não se suportam e geram uma situação incômoda para se entender. Vamos ler. Acontece por meio da aproximação de palavras com sentidos opostos. A relação deles era de amor e ódio. Você consegue entender isso? Eu consigo. Ora eles se amavam, ora eles se odiavam. O dia está frio e meu corpo está quente. Aqui eu tenho um dia frio e aqui eu tenho um corpo quente. A vida e a morte, duas figuras de uma mesma moeda. Vida e morte são duas figuras de uma mesma moeda, separadamente. Essa é a antítese. Agora olhe como fica o paradoxo. Paradoxo baseia-se na contradição. Vamos ver. O exemplo clássico disso aqui é o livro Os Lusíadas, do português Luís Vaz de Camões. Nós já falamos isso na aula de literatura. Ele coloca aqui nesse soneto, o que é um soneto? São 2 quartetos e 2 tercetos em versos decassílabos, coisa difícil de fazer. Só mesmo os gênios para constituir os sonetos. Ele bota assim: amor é fogo que arde sem se ver. Existe um fogo que arde e você não pode ver o fogo arder? É ferida que dói e não se sente. É possível uma ferida doer e não sentir? É um contentamento descontente. É possível ter um contentamento ao mesmo tempo descontente? É dor que desatina sem doer. Ora, a dor dói. Como é possível uma dor que desatina sem doer? Ok? Então aqui, nesse soneto, nós temos
ideias contraditórias. Aqui embaixo mais um exemplo. Eu estou cego de amor e vejo o quanto isso é bom. Cego e vejo. Ideias contraditórias. Como é possível alguém estar cego e ver? Outro aqui. Um camarada está falando assim: toda certeza é relativa. Tem certeza, professor? Absoluta. Para começar, toda certeza é relativa. Não existe meia certeza, certeza absoluta, certeza relativa. Certeza fala tudo. É certeiro, é certo. Então, primeiro ele diz, toda certeza é relativa. Alguém pergunta para ele se ele tem certeza, ele fala absoluta. Então, ele está falando que, ao mesmo tempo, a certeza é relativa e absoluta. Então, é um paradoxo. Próximo, gradação. Vamos ler. É empregada por meio da enumeração de elementos frasais. Tem o intuito de enfatizar as ideias numa sentença de ritmo crescente, até atingir o clímax, grau máximo. Ou seja, ela oferece maior expressividade ao texto, utilizando uma sequência de palavras que intensifica uma ideia de maneira gradativa, e por isso recebe esse nome. Observe que existe uma classificação para a gradação. Ela pode ser crescente, e é chamada de clímax, ou decrescente, ascendente ou anticlímax. Correto? Quando eu vou ao contrário. Vamos ler. No restaurante, sentei, pedi, comi e paguei. Existe aqui uma enumeração de fatos onde ocorre o clímax. Como é que eu vou descobrir esse clímax? Existe o desfecho daquilo que foi proposto. Ora, no restaurante eu cheguei para comer e eu fiz tudo isso. Eu sentei, pedi, comi e paguei. Houve o clímax. Ana estava pelo mundo e chegou no país. Eu estou diminuindo. No estado, diminui mais ainda. Na cidade, diminui mais ainda. E no bairro, mais ainda. Então eu tenho o anticlímax. Qual figura de linguagem é essa? É a gradação. Mano, as figuras de linguagem, para a gente sair decorando isso aqui, é meio loucura. Então eu vou fazer uma lida rápida contigo, para a gente se localizar no meio desse contexto todo, porque a próxima videoaula nós faremos dezenas de exercícios, muitos exercícios, fáceis a difíceis, ok? Próxima figura. Apóstrofe é caracterizada pelas expressões que envolvem invocações, chamamentos e interpelações de um interlocutor, seres reais ou não. Exemplos. Ó Deus, ó céus, por que não me ligou? Senhor, observe que eu estou chamando, Senhor, tende piedade de nós. Padre, posso me confessar? Essa vírgula aqui, olha, ela foi feita para separar um vocativo. O vocativo chama. Lembra disso? O vocativo chama em análise sintática. Senhor, ô Padre, ô povo de São Paulo, liberdade, liberdade, estou chamando. Nossa, chamando a atenção das pessoas que estão ao redor. Minha filha, estou chamando a atenção diretamente da minha filha, tá? Então ela é caracterizada pelas expressões que envolvem invocações, chamamento. Quando eu falo chamamento, tá aqui, eu vou me lembrar do vocativo. Elipse e zeugma. Atenção, são parecidas, mas exercem funções diferentes na oração. Elipse.
está relacionada com a construção sintática dos enunciados. Construção sintática, análise sintática. Ela é utilizada para omitir termos numa sentença que não forem mencionados anteriormente. Vamos destacar isso aqui. No entanto, esses termos são facilmente identificáveis pelo interlocutor. Exemplo: comi no restaurante da minha avó na semana passada. Quem é que comi? Eu. Eu não botei o eu aqui antes do comi. O eu está dentro do comi. O eu está como sujeito oculto, elíptico ou desinencial. Eu não deixei o sujeito expresso aqui na frente. Eu comi. Eu já coloquei ao lado, dentro do verbo comer, o eu. Esse é o exemplo de elipse. E a zeugma? Ela é usada para omitir termos na oração com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, como verbo ou substantivo. Exemplo: o colégio compareceu fardado. A diretoria de casaca. Aqui, ó, eu deixei de colocar uma coisa. Qual coisa? O verbo. O colégio compareceu fardado, a diretoria compareceu de casaca. Então, ele foi feito com o intuito de evitar a repetição desnecessária de alguns termos, como o verbo ou o substantivo. Vamos botar isso aqui. A vida é um grande jogo e o destino um parceiro temível. O que faltou aqui no meio? A vida é um grande jogo e o destino é um grande parceiro temível. Evitei a repetição de termos. Ok? Fizemos então a elipse e agora a zeugma. A elipse, quando omitimos um termo que não foi citado. A zeugma é utilizada para evitar a repetição desnecessária. Hipérbato é caracterizado pela inversão brusca da ordem direta dos termos de uma oração ou período. A gente chama isso aqui de inversão sintática bruta. Lendo um pouco mais. Na construção usual da língua, a ordem natural dos termos da oração vem posicionada dessa maneira: sujeito, predicado e complemento. Aí chega o hipérbato e bagunça tudo. Por exemplo, feliz ele estava. Isso aqui é um hipérbato, porque na ordem direta ficaria: ele estava feliz. Quem é que estava feliz? Ele. Esse aqui é o sujeito. Aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho o predicativo do sujeito. Ele estava feliz. Isso aqui, cara, já caiu assim diversas vezes em concursos e vestibulares e em provas diversas. O hino nacional brasileiro é um exemplo notório em que o hipérbato foi utilizado muitas vezes. O hino nacional brasileiro, ele é lá da época do parnasianismo brasileiro. E no parnasianismo brasileiro, a característica, né, da construção textual era o hipérbato. Vamos lá. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Tem uma aula aí minha no canal sobre isso. Ordem direta. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Totalmente invertido. Quando eu tenho essa inversão sintática, eu falo que é um hipérbato. 20. Anacoluto. É caracterizado por alterar a sequência lógica da estrutura da frase por meio de uma pausa no discurso.
Assim, o anacoluto realiza uma interrupção na estrutura sintática da frase. E quando eu faço essa interrupção na estrutura sintática, eu meio que perco aquilo que eu quero dizer, aquilo que eu quero entender, aquilo que eu quero ouvir. Fico assim, tipo, oi, o que foi dito? Exemplo, meu vizinho soube que ele está no hospital. O certo seria, soube que meu vizinho está no hospital. E esse ele aqui deveria dançar. Tá? Aí não rolou, ficou esse troço esquisito. E quando eu tenho essa interrupção no raciocínio, na estrutura sintática da frase, eu vou ter o anacoluto. Mais exemplos. Eu acho que estou passando mal. Nora, lembro dela sempre que chego aqui. A vida, não sei como será sem ele. Crianças, como são difíceis de lidar. Lúcia, ouvi dizer que está viajando. Portugal, quantas lembranças tenho. São termos deslocados onde há uma interrupção. A interrupção rolou aqui, ó, na pontuação. Eu, Nora, vida, crianças, Lúcia e Portugal. Correto? 21. Polissíndeto. Poli, vários. Síndeto, conjunção, conexão. Ele é caracterizado pelo uso de síndetos, ou seja, de elementos conectivos, conjunções, nos períodos compostos. O polissíndeto forma as orações coordenadas sindéticas, sendo que os elementos mais utilizados são e, ou, nem. Exemplos. As ondas vão e vêm, e vão, e são, como o tempo. A repetição desses conectivos aqui, ó, formam o polissíndeto. Poli, vários. Canto e canto presente. E também o passado e o futuro. Porque o presente é todo o passado e todo o futuro. Olha aí. Do claustro na paciência e no sossego, trabalha e teima, e lima, e sofre, e sua. Até hoje eu não consegui me adaptar ao sotaque de São Paulo, né? Eu falo i, enquanto em São Paulo fala e. Mas o povo vai tendo paciência comigo, né? Então esse aqui é o polissíndeto, quando eu tenho mais de um conectivo utilizado no mesmo período composto. Quando eu falo de polissíndeto, eu pulo para a anáfora. A anáfora é simples demais. Ela ocorre por meio da repetição de termos no começo das frases. Olha aqui. É o pau, é a pedra, é o fim do caminho. É um resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é um laço, é um anzol. É peroba no campo, é o nó da madeira. Olha aqui, repetição de termos no começo das frases ou dos versos. Então eu vou marcar a repetição do verbo é. Como se chama essa figura? Anáfora. 23. Assíndeto. Poxa, o assíndeto é o contrário do polissíndeto. Se eu tenho polissíndeto, vários síndetos, vários conectivos, o assíndeto é marcado pela ausência desses conectivos. Ele é marcado pela ausência desses síndetos. Não vou ler isso aqui, tá? Eu já vou direto para o exemplo. Tem que ser selado, vírgula, registrado, vírgula, carimbado, vírgula, avaliado, vírgula, rotulado, se quiser voar. Eu poderia colocar um E aqui no meio, né?
selado e registrado e carimbado e avaliado e rotulado, mas não. Eu preferi a omissão do síndeto. Aí eu criei um assíndeto. Por você eu largo tudo. Vou mendigar, roubar, matar. Que por você eu largo tudo. Carreira, dinheiro, canudo. Não há conectivos também nessa construção frasal aqui. Eu simplesmente usei a pontuação. Embaixo, era impossível saber onde se fixava o olho de Padre Inácio, duro, de vidro, imóvel na órbita escura. Ninguém me viu. Fiquei num canto, roendo as unhas, olhando os pés do finado, compridos, chatos, amarelos. Também não usei nenhum conectivo. Quando você perceber que há períodos extensos e muita pontuação, é um sinal de assíndeto. E se eu tiver um período extenso com várias conjunções, é o contrário de assíndeto, é polissíndeto. Eu sei que eu estou explicando meio rápido demais, mas repetindo, faremos uma tonelada de exercícios nisso aí, tá? A gente vai rever a matéria todinha. Aqui é só para quebrar o clima mesmo. Pleonasmo. O pleonasmo é uma figura ou vício de linguagem que acrescenta uma informação desnecessária ao discurso, seja de maneira intencional ou não. Vou botar isso aqui destacado. Jamais utilize pleonasmo na sua redação. Jamais. Seja de maneira intencional ou não, jamais utilize o pleonasmo. Aqui fala que o pleonasmo, também chamado de redundância, ele é vicioso e é utilizado como vício de linguagem. Vamos aqui. Subir para cima, ora, subir só pode ser para cima. Descer para baixo, descer só pode ser para baixo. Entrar para dentro, entrar só pode ser para dentro. Sair para fora, sair só pode ser para fora. Encarar de frente, só pode ser de frente ou encarar. Ver com os olhos, ver só pode ser com os olhos. E por aí vai, ok? Quando eu falo aqui embaixo de pleonasmo literário, por que eu deixei isso aqui? Porque grandes autores utilizaram o pleonasmo literário. Olha aqui. E rir meu riso e derramar meu pranto. Isso aqui são pleonasmos. Mas quem usou isso? Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes usou isso numa música, num poema, num texto. Você não vai fazer isso numa redação do Enem. Sacou? Esse cara aqui podia utilizar, porque ele escrevia e ele se manifestava conotativamente. E na sua redação, na nossa redação, nós vamos nos expressar denotativamente. E ali dançavam tanta dança, pleonasmo, mas é de quem? Chico Buarque e Vinícius de Moraes. Me sorri um sorriso pontual e me beija com a boca de hortelã. Me sorri um sorriso, aqui eu tenho um pleonasmo. Mas esse pleonasmo foi feito por quem? Chico Buarque. Tá? Então você vai observar que todos esses pleonasmos aqui, chamados de pleonasmos literários, eles foram utilizados por autores que não escreviam denotativamente. Portanto, não utilize o pleonasmo na sua redação. Silepse. A silepse é empregada mediante a concordância da ideia e não do termo utilizado da frase. Exemplo: silepse de gênero, discordância entre os gêneros, feminino e masculino. Número, discordância entre singular e plural. Pessoa, discordância entre o sujeito, que aparece na terceira pessoa, e o verbo, que surge na primeira pessoa do plural. Exemplos: silepse de gênero, feminino e masculino. Você fala
o São Paulo ou a São Paulo? Então você bota, a velha São Paulo cresce a cada dia. É uma silepse de gênero. Silepse de número, singular e plural. O povo se uniu, singular, e gritavam, plural. Então tem o silepse de número. Silepse de pessoa, todos os pesquisadores, eles. Qualquer pessoa que está aqui, eles. Estamos, somos nós. Ok? Então, a silepse é quando eu apresento uma concordância da ideia e não do termo utilizado da frase. A literação, agora está faltando aqui para a gente a literação, assonância, paronomásia e onomatopeia. Vamos aqui para a aliteração. A literação é quando eu vou repetir um som consonantal. Vozes veladas, veludosas, vozes, volúpias dos violões, vozes veladas, vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. Repetição intencional da consoante V. E a assonância é a repetição intencional de sons vocálicos, de vogais. Juro que não acreditei, eu te estranhei, me debrucei sobre teu corpo e duvidei, e me arrastei, e te arranhei, e me agarrei nos teus cabelos. Esse aqui dá para matar fácil, fácil, né? A assonância, repetição de sons vocálicos. A aliteração, repetição de sons consonantais. E agora vamos para os dois últimos. Paronomásia. Recebe esse nome, pois ela utiliza as palavras parônimas como principais elementos linguísticos. Lembre-se de que os parônimos são termos que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas diferem no sentido. Olha aqui, eu tenho comprimento e cumprimento. Um é extensão, o outro é saudação. Eu tenho emigrar e tenho imigrar. Emigrar é deixar um país, imigrar é entrar no país. Eu tenho flagrante e tenho fragrante. O flagrante é uma evidência e fragrante é um perfume. E aí nós teremos paronomásia com outras palavras. Palavras que se assemelham na grafia e na pronúncia, mas diferem no sentido. E a onomatopeia, eu acho que todos sabemos isso, né, cara? O toque-toque, clipe-clipe, vup-vup. Para quê? Essa figura de som é muito utilizada para conferir maior expressividade aos textos. A onomatopeia é marcada pela imitação dos sons reais de animais, objetos ou pessoas. Por exemplo, miau, reclamou de fome o gatinho na frente da casa. O gato disse miau? Não. Nós colocamos o miau como a representação do som que ele emitiu. Tic-tac do relógio. Relógio faz tic-tac? Também não. Mesma coisa com miau. Nós adequamos o tic-tac ao som do relógio. Gente boa, ficamos por aqui com muita definição. Eu andei mais rápido, né, cara? Não fiz aquele estudo assim muito lento, porque teremos no próximo vídeo uma porrada de exercícios. Aí sim, nos exercícios eu vou pegar assim bem leve, eu vou explicar tudo com muita calma, pode crer? Porque uma coisa é você sair decorando as coisas, memorizando.
Outra coisa é você pegar o conteúdo e descobrir o que foi utilizado nas questões de vestibulares e concursos. Bacana? Muito obrigado, mano, pela presença, pela confiança. Por favor, inscreva-se no meu canal, a sua presença é muito importante para mim. Fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!